bem-vindos novamente ao Vinho Música Club. Hoje com a uva Chardonnay, a rainha da uva branca. Alguém já dizia, os grandes vinhos brancos se fazem com a uva Chardonnay. É uma uva muito famosa, é uma casta que se dá bem em muitas regiões, em diferentes solos, em diferentes climas. Produz vinhos famosíssimos e maravilhosos. Quem nunca ouviu falar de um Chablis, que numa certa época se tornou sinônimo de Chardonnay. Chablis, para quem não conhece, é uma região no noroeste da França que produz chardonnays extremamente especiais por conta do terroir, por conta do solo calcário, do clima frio, da mineralidade, da inclinação da insolação nas encostas dessa região e do processo especial de vinificação tradicional dos enólogos de lá. Quem nunca ouviu falar de champanhe sem pensar em Chardonnay? Quem nunca ouviu falar na região de Montrachet e na região de Puy-Fissé sem pensar em Chardonnay? Foi a uva Chardonnay que colocou a Austrália no mundo dos vinhos. E para quem costuma assistir filmes de Hollywood, a gente sabe que os Estados Unidos, a maioria dos americanos é fã desta uva, tanto que ela virou sinônimo de vinho branco. Quando a gente assiste um filme de Hollywood, por exemplo, e tá lá a mocinha e o galã sentados num restaurante, chega um garçom e pergunta ao galã: o que vocês vão tomar? E ele diz: me veja uma taça de Chardonnay. Na verdade, para os sommeliers, isso soa um tanto quanto estranho. Como é que você pede uma taça de Chardonnay? Você vai pedir uma taça de vinho que tem uma série de estilos, de regiões, de países. Você não pede uma taça de Chardonnay. É como se o cara falasse: me dá uma taça de vinho branco. Bom, a gente falou de um monte de países. Eu nem vou aqui me estender nas varietais de Chardonnay da Argentina, do Chile, principalmente no Vale do Maule, os excelentes Chardonnays que estão se produzindo aqui na Serra Catarinense, no Brasil, e por aí afora. O Chardonnay é uma uva que aceita muitas variações, se faz Chardonnay de muitos estilos. A uva aceita muito bem a fermentação e o envelhecimento em carvalho. Também a segunda fermentação muitas vezes é feita a fermentação malolática, que transforma o ácido málico bastante presente nessa casta em ácido lático, trazendo aí um estilo diferente, uma característica de untuosidade, aroma e sabor de manteiga. Isso também vai trazer uma estrutura e um corpo maior para essa casta quando existe a técnica da fermentação malolática e o envelhecimento ou a vinificação nos barris de carvalho. Nos Estados Unidos se costuma colocar no carvalho novo e aí você vai acrescentar o aroma e o sabor de tostado, de nozes, de amêndoas, de coco, de noz moscada e o amanteigado também. Já nos países de clima mais frio e mais tradicionalistas, se faz a vinificação em tanques de concreto ou de aço inoxidável, como é comum lá em Chablis, e o vinho vai apresentar um aroma mais austero, mais ácido e uma mineralidade maior. Especificamente na região de Chablis, você vai ter uma acidez metálica, que é característica daquele terroir. Então, lembrando que é muito comum você encontrar o Chardonnay barricado em barricas novas, principalmente nos Estados Unidos, nos países do Novo Mundo de uma maneira geral, também na Austrália, e as barricas bastante usadas ou velhas quando são usadas, mais no Velho Mundo. Isso vai trazer características diferentes, porque as barricas novas conferem um aroma e um sabor
que vão interferir bastante nessa casta, no caso das barricas novas, e vão trazer aromas, corpo, complexidade, mas interferindo menos no caso de barricas velhas. O Chardonnay tem determinadas características intrínsecas da casta, da uva, mas a gente vai encontrar algumas diferenças dependendo da região aonde ela é cultivada. Em região de climas frios, você vai encontrar uma acidez maior, uma mineralidade maior e normalmente o vinho vai ser mais austero e mais magrinho, digamos assim. Já em climas quentes, você vai ter um predomínio maior da fruta, principalmente da fruta tropical, especialmente o abacaxi. A Chardonnay é uma uva considerada, tecnicamente falando, não aromática. Não que ela não produza aroma, muito pelo contrário, produz aromas maravilhosos. Porém, se comparada com outras uvas, a Sauvignon Blanc, por exemplo, ela é menos aromática do que a Sauvignon Blanc. Bom, resumindo, no aspecto visual, nós podemos encontrar uma variação de cor nessa uva, porém a tendência é você encontrar um amarelo puxado para o dourado. E se ele tiver estagiado em barrica, ele vai puxar mais ainda para o dourado. Ao contrário, por exemplo, da Sauvignon Blanc, que vai ter uma tonalidade amarela mais esverdeada. Em relação aos aromas e aos sabores da Chardonnay, nós vamos encontrar principalmente o abacaxi, o melão, a maçã verde e a banana. Ela tem vários aromas característicos, especialmente quanto maior o calor, mais a tendência para as frutas tropicais. E quanto mais fria a região, maior a tendência para as frutas cítricas, como a lima e o limão. Mas a gente também pode encontrar nessa belezinha alguns aromas diferentes, como por exemplo a erva cidreira, que traz um aroma completamente específico para essa casta. Se o Chardonnay passou em barrica e fez fermentação malolática, a gente já vai encontrar outros aromas e sabores, como coco, por exemplo, a noz moscada e a untuosidade, que vai dar complexidade, o aroma amanteigado e untuoso, que também traz uma estrutura e faz com que explodam opções de harmonizações para essa casta tão versátil. Você já experimentou? Aventure-se! Agora, é importante pensar também na temperatura de serviço, que vai variar de acordo com o estilo. Se você estiver diante de um Chablis, por exemplo, ou de um vinho de região fria, a temperatura média costuma ser uns 9 graus. Já se esse vinho é de uma região mais quente, que tem um pouquinho mais de corpo, de estrutura, ou passou por barrica ou fermentação malolática, você já pode consumir essa belezinha aqui em torno de 12 graus. As variedades similares, de acordo com o site da Winefolly, são a casta Marsani, Rossani, Viognier, Semillon, Fiano, que é italiana, e Antônio Vaz, português. Lembre-se que um Chardonnay muito maduro vai tender para os aromas de abacaxi, manga e goiaba. E um de região mais fria vai tender para a maçã verde e o limão. Experimenta ali o seu Chardonnay na temperatura ideal, prove vários estilos, vários países
e diz aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa uva. É uma casta maravilhosa que vale a pena o investimento. Você vai encontrar desde chardonnays mais acessíveis, que normalmente são indicados para se tomar bem mais frescos, de 1 a 2 anos no máximo depois da comercialização, até chardonnays encorpados, estruturados, preparados de acordo com pequenos rendimentos, podas especiais, que vão ter um custo um pouco mais elevado. Se você quiser alguma sugestão de chardonnays mais caros, médios e mais em conta, a gente pode sugerir o Chablis, a região de Chablis na França, como sendo dos tops. Montrachet também vai te entregar chardonnays maravilhosos, do estilo amanteigado. Também no estilo amanteigado, num preço médio, a região de Mâconnais. E alguns vinhos amanteigados aqui do Chile, da Conchitoro, também vão entregar um custo baixo por um vinho bom. Já os chardonnays famosos e bons que passam por carvalho, você vai encontrar na Austrália Meridional e Oriental, em Napa Valley, na Califórnia, em Mendoza, na Argentina, e em Borgonha, na França, na região de Montrachet, e Mâconnais também, e na Puglia, na Itália. E a gente encontra também chardonnays que não passam por barricas por preços excepcionais em algumas regiões da Austrália Ocidental. Escolhe o teu estilo, escolhe o teu bolso, prova e saúde! Até a próxima!